Bem, vocês pediram e nós trouxemos de volta aqui o nosso querido Zé Polici-Neto, né? 4 vezes vereador, agora secretário do governo, e vai continuar a contar aquilo que ele vem fazendo, principalmente em relação à regularização fundiária, que é um assunto que interessa particularmente a todos nós. Polici, você foi também o autor da revisão do plano diretor. Como é que foi isso? Porque não deve ser fácil, não? Com os interesses aí que... Eu costumo dizer que processo revisional de plano diretor, de lei de parcelamento de ocupação do solo, você tem que ter uma capacidade de sempre observar o outro lutando por aquilo que é melhor para ele. Porque ninguém vai para um debate como esse falando o seguinte: não, eu vim aqui porque eu quero que o meu imóvel tenha menor valor. Ninguém vai para um debate como esse querendo menos, todo mundo quer mais. E qual o grande desafio? Se todo mundo quer mais, quer o seu imóvel mais valorizado, tal, o que vai acontecer com a cidade? A cidade vai ficar mais cara, porque tudo mais valorizado é tudo mais caro. E aí você reduz a capacidade de acesso da população de menor renda. Então, qual o primeiro cuidado que eu sempre tive? Eu preciso escutar a todos, o parlamento precisa escutar todos querem a valorização do que é seu, mas se tudo se valorizar ao mesmo tempo, a população mais pobre fica mais distante de ter algum acesso a bens e serviços que a cidade oferece. Então, esse é o princípio básico. Então, o setor público, executivo legislando e legislativo legislando tem que encontrar as ferramentas de equilíbrio. Então perfeito, eu também quero a cidade muito mais valorizada, mas ela tem que ser valorizada com equilíbrio de promoção daqueles que menos renda têm. Porque senão, se tudo se valorizar, aquele que não tem renda jamais vai conseguir ficar absolutamente excluído. Então, o grande desafio é conseguir apontar para a sociedade onde está esse equilíbrio. Por isso, a legislação ela é tão exigente com o seu legislador. Por isso é tão importante você identificar as zonas especiais de interesse social, em que você vai reservar parte do território que vai ter maior potencial construtivo para que a fração terreno em cima do imóvel que vai servir para baixa renda torne aquela unidade construída mais barata, que você crie condições de não guetificar, então de não permitir que territórios não tenham nenhuma vez e outros concentrem todas elas. Então você tem que ter uma capacidade de distribuição de múltiplos zoneamentos por todas as subprefeituras, fazendo que em toda a subprefeitura você tenha aquela unidade habitacional para uma população de maior renda, que teve mais oportunidade, para aquela que teve menos. Mas tudo no mesmo território. A gente acabou produzindo uma cidade que alguns territórios é só rico que mora, tem lá uma expectativa de vida de 85, 90 anos, e aí você vai para a periferia, é de 55. Como que a gente vai imaginar que a nossa cidade é justa se você oferece para aquele que mora na periferia no máximo 60 anos de vida? E quem mora nas regiões mais abastadas, 80, 85. Então, a legislação que dirige a cidade, por isso o plano diretor, ela tem que apontar para um grau de equilíbrio. Acontece do dia para a noite? Lógico que não. Mas a gente precisa enxergar que eu não posso acusar ninguém, quando ele quer o melhor para ele, de ser um especulador, de ser o mal. Todos têm que ter a capacidade de dizer o seguinte: isso é o que eu acho que é bom para mim. Mas isso não quer dizer que eu preciso acolher tudo que é bom para todos. Se acolher tudo que é bom para todos, a cidade não vai ser boa para ninguém. Aí você tem que encontrar esse grau de equilíbrio exatamente para dizer o seguinte: parte do seu bom está aqui, mas parte para o bom que você não está enxergando e que vai fazer bem para você, está bem do seu ladinho. Agora, Polici, você precisa conversar sobre a regularização fundiária. Você foi autor de uma lei que implementou a regularização fundiária no município de São Paulo, né? E os registradores de imóveis, eles sabem que a regularização fundiária não é um projeto
formal, burocrático, registral, jurídico. Não, é uma coisa muito mais importante que você sabe disso, né? Então, quais são as perspectivas depois dessa lei e o que você acha que vai acontecer? Como é que a gente pode colaborar? Todas as vezes que eu falo da regularização fundiária, eu praticamente me emociono, porque regularizar fundiariamente uma cidade é cumprir um papel fundador da cidade, né? Se a gente for observar, regularizar fundiariamente o território urbano, e aqui eu estou falando só da regularização fundiária urbana, com um recorte mais específico para aquilo que é social, né? Porque os demais, você tem uma capacidade econômica de compra da solução. O social nem sempre, né? Precisa de um suporte público, seja do município, seja do Estado, e agora até o Minha Casa Minha Vida tem um recorte para também poder financiar a regularização fundiária. Isso é muito importante. Eu me dediquei a isso porque eu sempre olhei para a regularização fundiária como o varal que pendura todo o desenvolvimento da cidade. Se você tirar o varal, a cidade não se desenvolve. Então, regularizar fundiariamente a cidade é esticar o varal que vai poder segurar, suportar o desenvolvimento da cidade. Agora, sem esse varal, a gente não tem nada. Então, as cidades que têm muito pouco regularizado, então, vamos observar isso. Quando a gente vai para algumas cidades do Pontal do Paranapanema, quando a gente vai para algumas cidades no Vale do Ribeira que tem uma porção inferior a 25%, 30% regularizada, o que acontece com ela? Ela tem baixíssimo investimento privado. Porque o solo urbano não é apto de receber um investimento porque ele não tem segurança jurídica. E aí a cidade não recebe nem investimento privado, e se não recebe investimento privado, aquele município não produz receita. Sim. Ao não produzir receita, você não tem investimento público também. Então, essa é uma bola de neve que a gente tem que interromper. Como a gente interrompe? Com processos virtuosos de regularização fundiária. Quando a gente desenhou a legislação, e tivemos muito auxílio do Tribunal de Justiça, tivemos muito auxílio do Corregedor Geral, né? Porque Naline, naquele momento, representava um conhecimento para dentro da proteção da atividade, porque a gente sempre tem que ler isso. Regularizar fundiariamente é garantir a certidão de nascimento da cidade, a fundação da cidade, ao reconhecer as diversas famílias que passam a ter propriedade de um pedacinho daquilo. Mas quando você faz isso, depois que a cidade já existe, tem primeiro uma investigação social que é muito importante. E vou falar aqui exatamente como ela é. Do técnico social entrar dentro de uma casa para descobrir, de fato, se aquela família está ali há quanto tempo. Se aquele senhor que veio do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, de fato, tem aquela senhora que está do lado dele como esposa formal. E se não deixou alguma esposa formal em outro canto, que depois vai dar um problema lá na frente. Se a decisão ali, se tem muitos filhos, e tem um que precisa de um suporte, e a decisão daquela família é deixar já o imóvel no nome daquele sucessor, já fazê-lo consentidamente com todos os herdeiros. Então tem algo que é preliminar, que é entender que cidade é habitada por pessoas e famílias. E a tomada de decisão de regularizar fundiariamente dialoga diretamente com as famílias que serão estes proprietários, esses donos da matrícula. Senão a gente não faz a fundação. Não é fazer a fundação porque gera um papel. Sim. É porque gera uma relação do vínculo direto, do esforço que foi feito na transformação daquele espaço em cidade por aqueles atores sociais, famílias. Então, essa era uma primeira questão que eu colocava para o grupo de vereadores que discutia comigo isso. Então, não é apenas levar para o cartório uma planta, sim, um croquis, um reconhecimento de lote por nome de família. Não era isso, era muito mais do que isso. O segundo, uma capacidade de a gente olhar para a cidade que a gente quer, não a cidade que nos trouxe até aqui. Até para a gente superar uma certa divergência entre o mundo do urbanismo e o mundo do direito. O mundo do urbanismo muitas vezes olhava para esse mundo do direito, que escrevia a lei para dizer, ó, aquela regra urbanística aplicada aqui não se aplica por interesse social. E aí o urbanista olhava torto para aquele que criava essa regra e falava assim, vai ficar ruim.
o morador vai ser sacrificado por isso. Então, tem uma lógica aí, que é a cidade que nos trouxe até aqui, com todas as suas regras, produz um padrão. As mudanças climáticas que hoje nos assolam, e esse ano ele é pródigo nisso, ele começa o ano nos anunciando no carnaval que não tem festa, A prova disso é que no sábado de carnaval, 65 pessoas morreram no nosso litoral norte que adorava fazer festa de carnaval. Mas antes da nossa república, que acontece agora no dia 15, um vendaval na cidade de São Paulo nos deixou mais de 100 horas sem iluminação, sem energia. Então, estamos falando que a mudança do clima está dizendo o seguinte, essa cidade, até a formal que a gente fez, regularizada fundiariamente, tudo corretíssimo, ela já está mostrando fadiga. Se a correta, formal, que seguiu todas as legislações do bairro Jardim, cópia do modelo inglês, que tem ruas largas, todas arborizadas, dezenas de árvores caídas, dezena de interrupção de energia, imagine o que acontece naquelas comunidades mais carentes, que não tem nada dessa proteção. Então, fica claro também que o processo de regularização fundiária tem que fazer ajustes em que o Estado tem que fazer a sua dose de investimento, ou, se não é um investimento direto, é um financiamento para aquele morador. Com o grau de alongamento da dívida que vai ser gerada para entregar um título de uma unidade residencial com muito maior valor do que o que ele tem hoje. Então, é dizer que na hora que a gente faz o processo de regularização fundiária, que pode ser iniciado por um município, que pode ser iniciado por Estado, por um conjunto de moradores, né, porque a legislação que a gente trabalhou lá em 2013 era exatamente isso. Não é só tarefa do setor público, não é só tarefa do proprietário. Diversos atores passam a ser a fonte inicial. Então, e falo isso para enxergar como é o comecinho, e apontar onde deve estar a conclusão. A conclusão é de um bairro resiliente, um bairro transformado, um bairro que tem a sua área verde. Não é porque é um bairro que se regularizou fundiariamente depois que a população o fez por autoparcelamento e autoconstrução, para não dizer aqueles que tiveram lá o loteador clandestino, que não tiveram aquele que enganou a população. Isso. Mas eu estou também trabalhando com as teses daquele que teve o autoparcelamento, a associação que se reuniu, comprou uma gleba, se esforçou, foi apoiado num certo momento pela Igreja Católica, que atuou muito nessa questão de tentativa de busca, de socialização do espaço urbano para famílias que tinham menor renda. Então eu estou dizendo o seguinte, ao reconhecer essa história e ao reconhecer a fadiga da cidade que naquele momento era copiada por este modelo associativo, esse modelo de autoconstrução, de autoloteamento, ou até o clandestino, que fugia de parte da lei, mas parte ele pegava para dizer para todo mundo que olhava que parecia que aquilo era legal e não era, aquela cidade já não serve mais. Então, tem ajustes que a legislação tem que permitir de flexibilidade para o agente da transformação realizar. É quase dizer o seguinte, eu não consigo colocar uma árvore a cada 2 metros, nem quero. Né? Porque uma árvore a cada 2 metros, quando bate o vento que bateu na última sexta-feira, vira tudo pipa. Mas eu tenho que garantir que a cada 1, 2, 3 esquinas, eu vou ter lá 8, 10 metros quadrados para ter uma florestinha, para ter um ambiente de respiro para aquela pequena comunidade. E aí produzindo as vilas e bairros que vão ganhando qualidade de vida, e ao ganhar qualidade de vida, equilibra essa inequidade de oferta de áreas verdes para a população. Né? A população mais pobre vive nos ambientes mais quentes. Todo mundo fala de ilha de calor, imaginando que a ilha de calor está na Avenida Paulista. Não está. A ilha de calor está dentro das nossas favelas. Então, a gente precisa entender muito bem o que aconteceu com as nossas cidades, usar São Paulo como um bom exemplo, não como um mau exemplo, porque ele nos dá a oportunidade de fazer a transformação. Então, primeiro preciso agradecer muito todos os registradores, todos os cartórios, aqueles que a gente tem mais dificuldade, muitas vezes, de um diálogo, mas
todos têm sido muito parceiros. Hoje eu estou como subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, então uma das nossas tarefas é o programa Cidade Legal, que tem na coordenação a Candelária Reis, que é uma técnica de mais de 25 anos atuando exclusivamente nisso, né? E a gente está levando isso para um ambiente de centro de ciência para o desenvolvimento de políticas públicas, junto com a FAPESP. Revelo a vocês que já fiz um convite para o professor Naline, para ele nos ajudar, porque a gente quer ocupar um espaço acadêmico em que o mundo do direito, o mundo legislativo, vai lá e combina as principais regras de desenvolvimento destas cidades a partir da regularização fundiária com o mundo do urbanismo, com o mundo da arquitetura, com o mundo da ciência aplicada à engenharia, e não esquece do social, que é essa regra anterior de discutir com a família, de conhecê-la, suas raízes, sua cultura. Então, Polis, eu concordo plenamente, absolutamente. Você sabe que eu sou fã seu desde que eu vi o seu interesse por essa parte tão importante, né, que não é o urbanismo, o direito urbanístico inflexível, formalista, cheio de regras, não. É o urbanismo para promover as pessoas, para que as pessoas se desenvolvam. E essa é a função da cidade, permitir que todos nós alcancemos a plenitude possível. Nós nascemos para sermos felizes, no caminho da perfectibilidade, cada dia um pouquinho melhor. Agora, eu lamento que a regularização fundiária ela é uma política estatal urgente, da maior importância, né? Tem um aspecto econômico, né? Que ela é uma alavanca, é uma injeção de vitamina numa economia combalida, porque aquele proprietário vai fazer uma reforma, vai obter um financiamento. Fora o que ele vai crescer como cidadão, eu tenho endereço, eu sou dono, não sou invasor, não sou ocupante clandestino aqui e tal. Mas eu vejo a universidade, né? Nós temos aqui no Brasil o maior número de faculdades de direito do mundo. Nós temos mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras no restante do planeta. E a Universidade Brasileira está apoiada sobre três eixos: ensino, pesquisa e extensão. Eu sempre sonhei que a extensão poderia ser isso, essa pesquisa de casa em casa, esse levantamento, né, fazer esse diagnóstico, para depois propiciar qual é o melhor caminho para você regularizar Você podia começar com uma rua, com um pequeno núcleo. Não dá para pensar numa regularização total, que São Paulo, mesmo bairros ricos, são irregulares, né, fundiariamente. Por que a gente não consegue fazer com que haja essa coordenação para fazer um trabalho assim? Você, com a sua experiência, o que você recomendaria? Como é que a gente começaria? Eu enxergo que a gente está mais próximo disso do que há alguns poucos anos atrás. Primeiro, porque a gente já reconhece onde estão as nossas limitações e fragilidades, né? Poucos são os municípios que têm os seus programas de regularização. O Estado assumiu um papel protagonista no final dos anos 2000, 2007, 2008, foi começando a assumir esse papel protagonista, criando um programa estadual de regularização fundiária que oferecia apoio técnico aos municípios, super importante, chamado Cidade Legal. Eu brinco que, além de legal, ela tem que ser boa. Não adianta ser só legal, tem que ser legal e boa para se morar, né? Então, e é um pouco dessa lógica que nós, né, eu ganhei uma super oportunidade, né? Depois de 16 anos como vereador, eu ganhei uma oportunidade de poder testar as legislações que eu escrevi na atividade executiva, né? Então, hoje, o governo do Estado, e preciso aqui reconhecer, muito bem conduzido nessa questão do ambiente de regularização fundiária pelo secretário Marcelo Branco. Eu sou o subsecretário de Desenvolvimento Urbano. Lá nós temos duas subsecretarias, Desenvolvimento Urbano e Habitação Social. O Marcelo Branco, além de secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ele toca a parte de
habitação social e eu toco a parte de desenvolvimento urbano. E a regularização fundiária, ela é desenvolvimento urbano na veia. A gente teve a oportunidade, dada pelo governador Tarcísio, que eu preciso dizer para vocês, é fã de carteirinha da regularização fundiária, mas essa regularização fundiária que faz mais do que o papel. Sim. Porque para fazer só o papel, não resolve nada. Não melhora a vida das pessoas. Então é mais do que o papel. É, de novo, o varal que estica o nosso desenvolvimento. Então, o que ele nos autorizou? A ampliar e muito o modelo. Ampliar e muito. Nós tínhamos, e vai até o final desse ano, comecinho do ano que vem, um modelo de contratação de serviços para os municípios, que é esse suporte que a gente dá, que estava centrado em 5 grandes consórcios, que eles tinham um território na região de São Paulo e metropolitana São Paulo, e depois um pedação no interior. Então sempre ficou aquela lógica seguinte: o filé é aquele que você faz em São Paulo, porque você está aqui perto de São Paulo, região metropolitana, e o ruim é aquele que você presta no interior. E, pessoal, não tem regularização fundiária boa e ruim. Tem produção de bairros bons a partir da regularização fundiária, ponto final. Nós mudamos o modelo para 10 grandes territórios e não mais um pedacinho tido como filé aqui na região metropolitana de São Paulo, que está próximo dos escritórios que estão aqui em São Paulo, e um pedação no interior. Não, são 10 territórios regionais, em que o ganhador desta disputa, porque é uma disputa, quem apresenta o maior conjunto técnico entre advogados, arquitetos, urbanistas, sociólogos, assistentes sociais. Então, quem me apresenta o maior conjunto de competência técnica associada ao menor preço, leva para 2 anos cada um destes 10 lotes. Pode ser consorciado, mais de uma empresa, uma conhece mais da área de topografia, o outro conhece mais a pesquisa social, o outro tem os melhores advogados, tem a melhor banca para servir, sempre lembrando que o ato de regularizar fundiariamente exige multidisciplinaridade. Sim, claro. Não é só do advogado, não é só do arquiteto urbanista, não é só do agente técnico social, mas é de todos esses juntos. E, com isso, cada um destes 10 territórios terão os seus escritórios locais de regularização fundiária exatamente para reconhecer as características daquela região. Então, quando você vai para uma região do Vale do Ribeira, ela não é igual do Vale do Paraíba, onde está o Centro Tecnológico de São José dos Campos. Completamente diferente quando você vai para Registro, que é a sede um pouco ali daquela região do Vale do Ribeira, daquilo que a gente tem na sede da região do Vale do Paraíba, que também é completamente diferente do que a gente tem lá na região de Rio Preto. Sim. Que, embora as pessoas acham que pode parecer com Ribeirão, é completamente diferente. E quando você olha para a região de Piracicaba, também é diferente daquela que tem em Sorocaba. Policy, eles vão fazer só diagnóstico? Não, ou eles vão regularizar? Começo ao fim. São mais de 25 produtos dentro de um grande contrato que tem a seguinte lógica. O primeiro é ir aos núcleos urbanos precários para apresentar para a autoridade pública contratante qual é o diagnóstico prévio. É regularizável? É, porque não tem constrangimento de risco nenhum. Então, não tem risco. Então, eu posso regularizar. Porque o que não é regularizável é habitações em área de risco. É habitações em áreas de manancial que ainda servem à nossa sociedade. Então, a gente tem elementos básicos daquilo que não pode. Pode? Me diga, destes diversos produtos que o seu contrato tem, qual deles você vai precisar utilizar? E qual deles você não precisa? Você vai precisar de um laudo ambiental? Não, laudo ambiental aqui eu não preciso, mas eu preciso aqui de um grande trabalho de topografia. Talvez eu precise de alguns serviços de drenagem. Até a contratação de projeto executivo está dentro desse grande contrato. Para quê?
Como eu falei, é muito fácil fazer o papel, só que o papel não produz bairro para as pessoas viverem bem. Então, se precisa ter uma obra de drenagem, se precisa ter uma obra de viário para acesso a todas, discussão de um melhor projeto viário, para ter acesso a todos os lotes que surgirão, né? Tudo isso tem que ser muito bem desenhado, com soluções baseadas na natureza, porque já é para essa nova cidade que as mudanças do clima exigem a todos nós, e tendo como complemento algo que para a gente é fundamental. O governador autorizou 4 bilhões de reais do Desenvolve SP para o prefeito poder tomar esse dinheiro para fazer aquela obra. Porque muitas vezes você chega no final da regularização fundiária, o prefeito é obrigado a assinar um termo de compromisso dizendo que vai fazer a tal obra em 2 anos. E não faz. E não tem ele está no terceiro ano muitas vezes ele não tem, e muitas vezes ele não tem nem técnico para elaborar o projeto. Sim. Quanto mais para fazer a obra. O que a gente está fazendo nesse grande pacote? O projeto, o prefeito recebe junto com a regularização fundiária. Ele recebe a possibilidade de um financiamento em até 10 anos, com carência que varia de 1 a 3 anos, dependendo da performance financeira que o município tem, o status financeiro, né? O core, o score que aquele município tem. E aí o que acontece? O prefeito, em vez de assinar um papagaio, tem uma oportunidade de um financiamento de até 10 anos. E aí o que também pode acontecer? O prefeito pode tomar uma decisão muito responsável e dizer o seguinte: destes lotes que estão surgindo, eu reconheci pela pesquisa social que das 200 famílias que vão receber a sua matrícula, tem 35 que realmente não têm renda para suportar o investimento que eu vou fazer, que tinha que ter sido feito por aquele loteador de origem. Sim. Mas tem lá 100 e poucas famílias, uma consegue pagar R$60 por mês, e aí você dilui isso em X meses, a outra tem condição de pagar 100 por mês, e, portanto, o município capturar de volta parte do investimento que fez naquilo que tinha que ter sido realizado pelo loteador de origem. Então, essa é uma fórmula que a gente está criando para tentar enxergar em que momento a gente vai ter um plano de regularização fundiária do estado inteiro. Porque se eu estou dizendo que é possível hoje fazer todo o processo, se eu estou dizendo hoje que ele não é interrompido por ausência de uma obra, porque a obra tem inclusive financiamento, e se essa obra pode capturar inclusive parte dos recursos a partir da contribuição de melhoria, eu criei um sistema que ele é retroalimentador. Então eu tenho 4 bi hoje de financiamento, mas eu tenho ingresso de recursos que chegam para o município que pode financiar ao longo do tempo outras obras. Então a gente está acreditando muito que esse é um modelo que pode apontar regionalmente, nessas 10 grandes regiões, qual é o tempo que aquela região precisará para ter 0 de irregularidade fundiária. E o município de São Paulo está incluído nisso? Município de São Paulo, hoje a gente tem 580 municípios já conveniados dos nossos 645. Sim. Então falta muito pouco a gente trazer para trazer os 640. Mas São Paulo está? São Paulo está. E a gente tem algumas coisas novas, vou dar um exemplo. Alguns municípios que recentemente passaram a fazer os seus sistemas. Então Guarulhos está começando a fazer, faz com a gente, mas também faz o seu. Esse modelo de ter diversos produtos permite que aquilo que o município faz bem, eu não faço mais. Sim, e aquilo que ele não faz bem, eu ofereço para ele. Então, conjugar energias. Seria muito interessante, Pólice, acho que vocês já pensaram nisso, fazer uma espécie assim de suscitar uma emulação entre os prefeitos para que eles possam querer mostrar mais resultados. Então, aí eu vou contar o que foi o nosso Outubro Urbano. A gente teve um apoio do ONU Habitat, e realizamos 10 reuniões regionais, que teve lá mais de 100 prefeitos, mais de 300 municípios. Para quê? Para contar o que eu acabei de contar aqui, contar qual a inovação e quem quer vir com a gente, porque é muito importante o prefeito conseguir também interpretar quais são os núcleos urbanos que ele quer regularizar, Sim. que o município dele tem esse desejo, né? E, por outro lado, isso eu vou dar um spoiler aqui para vocês, o governador, nos próximos dias, junto com o secretário Marcelo Branco, vão lançar um sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento começa
na região metropolitana de São Paulo, 39 municípios, os 9 da Baixada Santista, os 4 do Litoral Norte e o nosso Alto Tietê. É um sistema de monitoramento que vai identificar a cada 30 dias, todo dia 15, no dia 20 de novembro a gente tem o primeiro alerta e todo dia 15 a gente recebe um alerta de áreas protegidas estão sendo desmatadas, abertura de vias onde não tem autorização. Então, é muito importante a gente regularizar fundiariamente aquilo que está consolidado. Mas é muito importante também a gente começar a conter... Que continue. Uma coisa que... Áreas vulneráveis, como as áreas de deslizamento. O que eu notei, Policy, lá no Tribunal de Justiça, as multas por infração ambiental, elas são meramente simbólicas, né? Porque você não consegue calcular o que foi o desmatamento onde havia árvores centenárias lá, até refazer isso. Qual foi o custo disso? Então, são multas simbólicas, mas mesmo essas multas simbólicas, elas prescrevem porque a Procuradoria-Geral do Estado não consegue executar em 5 anos, né? Então, seria interessante que houvesse também essa observação, porque quando o infrator ele tiver de responder com peso no bolso, ele vai pensar 2 vezes. Então, aí eu preciso contar esse sistema de monitoramento que o governador vai oferecer para os municípios, e aí os prefeitos têm que ser muito parceiros, e esse é o desafio que a gente está enfrentando nesse momento. O que é? Ele abre a possibilidade de você ter uma notificação automática. Só que o prefeito tem que contar para a gente quem que é o proprietário de cada proprietário ou possuidor, que ele tem informação em cadastro, de cada um dos pedacinhos da cidade dele. Uhum. Porque esse sistema, ao reconhecer onde foi feito uma extração, onde foi aberta uma via, está vinculado a algum proprietário ou algum possuidor no cadastro da prefeitura. Uhum. E Estado e município tem que notificar junto. Pode ser no mesmo documento, inclusive, sim, que interpretou a partir das imagens aéreas, são 180, mais de 180 radares, né, dos nossos satélites, fotografando e combinando, sobrepondo para ver o seguinte: onde teve abertura de via, onde teve abertura de via que não devia ter, onde teve extração, onde teve desvio de curso d'água. Então, você tem uma série de... onde teve construção em área que não devia ter construído. Então, você tem uma série de elementos que produzem o alerta gera uma notificação automática para o proprietário que o município, proprietário, possuidor, que o município precisa partilhar o cadastro com a gente. A gente consegue o cadastro do rural, porque o Estado controla isso via Secretaria de Agricultura, mas a gente não consegue do urbano. Então, isso é muito importante. Pode ser até anonimizado, e a gente está discutindo isso. É muito negligenciado. Às vezes não é por malícia, não é... É porque 645 municípios, nós temos pessoas rústicas na administração. E a gente tem que ajudar. A gente reconhece exatamente e tem que ajudar, sem nenhum problema. Porque qual é o movimento posterior? É criar uma capacidade pública de ação ostensiva. Então, primeiro eu comecei a realizar os processos de notificação. Segundo eu montei forças-tarefas em cada um desses territórios, que tem lá a Polícia Ambiental, o agente público municipal de postura que vai fazer a lavratura da autuação. Então, aí a gente vai com o peso de o Estado vai fazendo aquilo que é a competência dele, o município vai junto fazendo aquilo que é da competência dele, e, portanto, esse risco de não gerar a punição, que é a impunidade que gera muito mais daquilo que a gente não quer. Né? Então, fica assim, mas se o vizinho está podendo construir o que não pode, por que eu não vou fazer? Então, é pedagógico, né, Paulo? Isso é uma coisa... Mas, olha, eu estou conversando com Zé Policy Neto, que é esse homem público idealista, um verdadeiro apóstolo aí da melhoria das cidades, do urbanismo, fã da regularização fundiária, autor da lei aqui no município de São Paulo. E nós vamos... tudo isso que você contou aqui para a gente, Policy, eu acho que precisa, talvez, depois detalhar para a ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, que congrega todos os registradores do Estado, né?
Então, nós temos mais de 30 cartórios de registro de imóveis que são responsáveis por todo o território paulista, porque eles vão poder colaborar e também saber com quem estão tratando. Foi muito interessante, muito gostoso conversar com você. Você sabe como eu gosto da sua atuação, sempre admirei. Não é por acaso que você foi eleito 4 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara e agora está no Executivo, só falta passar pelo Judiciário. Mas como integrante do Tribunal do Júri, pode exercer ainda a jurisdição. A não ser que, como você gosta de fazer várias graduações, faça direito e pela sua idade você ainda pode prestar um concurso para a magistratura. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, né, que eles sabem da importância de uma cidade bem ordenada, né, a qualidade de vida, a felicidade, na verdade, que é o nosso objetivo, né, depende de uma cidade bem ordenada, de uma cidade tranquila, que oferece qualidade de vida para os seus habitantes, né? Então, fala alguma coisa que você gostaria de que eles guardassem da sua entrevista aqui. Primeiro, eu preciso fazer um agradecimento muito especial a você, amigo. Eu me sinto muito incentivado, porque normalmente você fala assim, não, os amigos te prestam acolhimento. Você é um amigo que me presta incentivo. Eu me sinto incentivado, muito pela sua trajetória, né, e enxergar por todos os espaços que você passou, você deixou legado, né? Então isso é muito bom. Segundo, para a Arisp, eu preciso dar uma mensagem para os associados, né? O governo do estado, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quer muito atuar com todos vocês, todos. Nosso sonho mesmo, é que a gente tenha, num curto espaço de tempo, 4, 5 meses, um grande plano para essas 10 grandes territórios, né? Região metropolitana de São Paulo, as suas subdivisões, o nosso litoral e o nosso interior, de forma que a gente enxergue temporalmente qual o volume de investimento que a gente tem que fazer para, de fato, organizar fundiariamente, promovendo cidades de qualidade. Não é só papel, e aí vocês sabem muito bem isso. A gente sabe muito bem que muitas vezes o registrador reage a uma informação que chega incompleta, porque ele também quer uma cidade melhor. Então ele sabe disso. E porque conhece, né? Então isso é muito bom para a gente. E para essa juventude que vai nos suceder, eu sempre aposto em algo que para mim é muito importante. Nós queremos que vocês sejam muito melhores do que a gente. Tem uma aposta no processo sucessório que a gente vai deixar informações, sistemas, padrões de comportamento, compromissos éticos e morais que nos levarão a um espaço melhor do que o que a gente chegou. Historicamente, no mundo político, os políticos apostam que eles jamais vão ser superados. Eu sou daquele político que quero ser superado pela geração imediatamente posterior à minha. Para isso ser melhor para a nossa sociedade. Então, chamo a sociedade a participar, né? O jovem participar. A gente passou num período muito difícil da negação da política, da demonização dela, como se ela não tivesse importância, como ali só tivesse bandido. Não é isso. A política é um ambiente mais primoroso para a produção de uma sociedade, de um território em cidades, em estado, em país, menos desigual. E a gente tem que usar esse exercício, né? Então, usar cada uma das ferramentas que estão à nossa disposição para a produção de equidade, né? Então, faço esse convite, atue na atividade pública e política das suas cidades, dos seus bairros, se a cidade é muito grande, mas não deixe de ter uma atuação social, pública, política, durante a vida inteira. Sempre que tiver uma energia, promova o bem, o melhor, com o vizinho, com outro vizinho, com o amigo do clube, com o amigo da bola, às vezes com o amigo da cervejinha, mas promova
A atuação política que a gente tem que ter é aquela que faz com que você produza o bem, não interessa a quem, mas você está ali querendo melhorar a sua cidade, para você, é lógico, mas para todos aqueles que vão se servir dela também, o seu bairro, a sua vila. Então, deixar uma mensagem de atuar. Vamos atuar no ambiente público, ambiente político, ambiente social, porque a gente vai ter cidades, bairros muito melhores para a gente viver. Vocês viram um convite irrecusável, não é? A Uniregistral e a Arisp ratificam esse convite, não é? O intuito dessas nossas conversas é esse mesmo, despertar em vocês esse espírito de cidadania, essa participação que vai fazer com que a nossa democracia passe de meramente representativo para uma democracia participativa. Aí sim vai valer a pena a gente se sentir responsável por tornar o mundo um pouquinho melhor. Muito obrigado, Policy. Você é sempre muito bem-vindo. E sucesso aí na sua empreitada.